Vamos acionar a Júlia Firmino, porque o governo Lula registrou o maior gasto com diárias, passagens e locomoção da administração federal nos últimos 11 anos. A Júlia Firmino teve acesso a esse levantamento, vai trazer os pontos principais aqui na programação. Júlia, conta para a nossa audiência, esse aumento de gasto tem a ver com o número recorde de ministérios, portanto, mais ministérios, mais servidores, mais viagens, é mais ou menos isso? Bem-vinda de volta. É esse o raciocínio, viu, Caniato? Obrigado pelas boas-vindas, boa noite mais uma vez para você, quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan no Pingos nos Is. Esse levantamento foi feito pelo portal Poder 360 e dá uma ideia, então, de como foram a distribuição desses gastos agora em 2025, que é de fato recorde quando comparado com os anos anteriores, com as gestões anteriores, né? Então foram gastos 3 bilhões e 880 milhões de reais só com diárias, passagens e locomoção em 2025, o que representa uma alta de 3,7% com o ano exatamente anterior, que foram 3,74 bilhões de reais. O valor agora é maior, como você disse. Pois é, a gente está com um problema aí com o link da Júlia, uma pena, né? Ela trazia as informações sobre o aumento com gasto de diárias e passagens na administração federal. Segundo esse levantamento, trata-se do maior volume em 11 anos, né? Então, se nós compararmos todas as administrações federais e os gastos com passagens aéreas, o maior montante aponta para o ano de 2025. Então, maior em 11 anos. Bom, daqui a pouco a Júlia volta, a gente consegue reconectar, ela finaliza essa análise e também as informações. Deixa eu só passar para os nossos comentaristas, porque assim, quando a gente fala de gasto com passagem aérea, não é algo ilegal, né? Irregular. Se um funcionário se um servidor de um ministério precisa fazer uma viagem para um estado, naturalmente tem um departamento que acaba tirando o bilhete. Isso faz parte da administração pública. Agora, obviamente, se você aumenta o número de ministérios, se, sei lá, são necessários 11 ministérios ou 10 ministérios, e aí o presidente que vence o pleito aumenta para 30 ministérios, você vai ter um aumento muito grande no número de servidores, e esses servidores vão precisar viajar e por aí vai. Você, Luiz Felipe Dávila, a gente tratamos tantas vezes de gastos aqui, né? Gastos da administração federal. E aí teve esse levantamento importante. O governo federal, o governo Lula atingindo o maior gasto com diárias e passagens. Isso nos últimos 11 anos. Dávila, alguém poderia dizer, poxa, estão trabalhando bastante. É isso? O governo é recordista em arrecadação de imposto e recordista em gasto público. Aliás, é recordista maior no gasto do que na arrecadação. Por isso que a dívida pública continua a subir. Além dessas viagens, fruto dessa multidão de ministérios que não servem para nada, temos os outros gastos que são sigilosos, Caniato. Os gastos da presidência da República com suas viagens. Aliás, você pode mensurar o subdesenvolvimento de um país pelo tamanho da delegação e comitiva em viagem internacional. Quanto maior a comitiva e a delegação, mais subdesenvolvido é o país. Você veja viagens de países avançados, vai o primeiro-ministro ou o presidente com pouquíssimas pessoas. Nós temos que fretar aviões, hotéis, limousines. E hoje esses gastos estão inclusive sob sigilo de Estado por mais de 90 anos. É um absurdo o que estão fazendo com o dinheiro público, torrando o dinheiro público, criando penduricalho, gasto, viagem, comitivas gigantescas e mais esse gasto com passagens, porque, afinal de contas, gasto é vida. Pois é, o gasto que nós estamos tratando do ano de 2025, quase 3,9 bilhões de reais. O gasto mais alto nos últimos 11 anos. Então a administração Lula só perde para quem? Dilma Rousseff, 4 bilhões e meio, isso no ano de 2014. Você, Bruno Musa, muito dinheiro, hein, com passagens e hospedagens.
Além do dinheiro, vamos lá, um gasto hoje num déficit de 8,5% do PIB que nós temos, num déficit que já é trilionário, 4 bi não é isso que vai fazer a diferença na deterioração das contas públicas, mas isso vai muito além dos gastos, é a mensagem que você passa. No Brasil, inclusive, além dos gastos, tá? No Brasil, convencionou-se chamar que funcionário público é o chefe da população. Nós viramos servos dessa classe de burocratas. Não é o contrário. Não é trabalhar para o povo. Isso simplesmente não existe no Brasil. Ao passo que você vê em países ali, nórdicos principalmente, os políticos indo trabalhar de metrô, de bicicleta, aqui não. Aqui são semideuses que sequer podem questionar. Se entra num avião, não podemos criticá-los, porque isso pode ser um atentado contra a liberdade de expressão, contra a tal da democracia. E nós vemos aqui perto, na Argentina, por exemplo, o Milei restringiu a frota de veículos oficiais. Isso é uma mensagem importante que se passa à população. Nós também assumiremos o ônus de cortar os nossos gastos na carne, uma vez que teremos todos que arcar por conta da irresponsabilidade das últimas décadas. Aqui no Brasil, não. População, financiem vocês. Nós somos os donos desse país em poucas pessoas. Portanto, a gente não corta nada da gente. Vocês paguem tudo porque a gente tem que comer lagosta e andar em carro privado com motorista. Pois é, e aí tem muitas indicações. Os gastos na administração pública chegaram a 72,7 bilhões em 2025. Houve um acréscimo de mais de 11% se nós compararmos com o ano de 2024. Você, Mota, talvez não explique tudo, mas é um bom apontamento, né? Quando a gente traz aqui um aumento com diárias e passagens e esse valor representa a maior despesa dos últimos 11 anos, né, Mota? Nunca antes na história desse país, né, Canhoto? Quase 4 bilhões com passagens e diárias. Isso na era em que quase tudo é feito por videoconferência, né? A maioria das empresas, as viagens foram muito reduzidas. Por que não reduzir esses gastos? É uma pergunta boa. Como é que pode um governo de esquerda gastar tanto assim com viagem e passagem? Governo de esquerda, gente, aquele que todo dia faz um discurso contra a fome, dizendo que nós um dia vamos acabar com a pobreza. A turma da esquerda que adora esse termo desigualdade. Você sabe o que é a expressão máxima da desigualdade? A gente está vendo aqui nessas imagens. É que quem está no Estado, quem controla o Estado, viaja, fica nos melhores hotéis, viaja o mundo inteiro, bancado pelo nosso dinheiro. Quem está no governo, inclusive os socialistas, inclusive a turma da extrema esquerda, eles trabalham e moram em palácios. Palácios. Pensem sobre isso. Não é em escritório, não. São palácios que são decorados, mobiliados com o nosso dinheiro. Eu queria que você respondesse essa pergunta, caro ouvinte, caro espectador. Você já foi ao Japão alguma vez? Você já foi à Europa? Você conhece a Indonésia? Provavelmente você respondeu não, não e não. Mas olha, você já comprou passagens para o Japão, para a Europa, para a Indonésia, para o mundo inteiro, porque é o seu dinheiro que banca essas viagens. Quando você tiver um tempinho, faz uma conta, pega 4 bilhões de reais, divide pelo seu salário e vê quantos meses de esforço você tem que dar para poder bancar essa conta do governo. Usei várias mensagens aqui no nosso chat. Flavinha Paulista criticando, dizendo que o brasileiro paga muito imposto para sustentar a máquina pública. Paulo Pizza, várias pessoas aqui se manifestando e criticando as notícias que nós trazemos sobre os gastos da administração federal. Dávila, por que é tão difícil para presidentes ou administrações federais adotarem uma postura de corte de gastos, cortar na própria carne? Vamos fazer a diferença, vamos reduzir o número de ministérios, vamos viajar menos, fazer mais reuniões
utilizando videoconferência. Isso tem a ver com ideologia política, Dávila? Lógico. O governo tinha 27 mil cargos comissionados, agora foi para 50 mil. É um negócio inacreditável. Ganhar o poder significa lotear a administração pública, empregar aqueles que o ajudaram a chegar ao poder, empregar aliados, salários maravilhosos, viagens. Isto faz parte do jeton a ser pago futuramente, se você consegue eleger o seu candidato. É inacreditável. Nós precisamos de um presidente sério, que vá cortar custos, reduzir número de cargos, como Milei fez na Argentina. Tem que fazer isso, não tem outra saída. Caniato, o Brasil caminha para 2027. 2027 é o próximo ano, gente. 100% de todo o valor arrecadado em imposto será gasto para manter a máquina pública, benefícios e salários. É inacreditável, não vai ter um centavo para emenda, para investimento público, para nada. Nós estamos à beira da falência. Aliás, aqui, se você fosse uma empresa privada, já estaria recorrendo à recuperação judicial. É esse o ponto que o Brasil está vivendo. E essa turma cria cargo, cria privilégio, aumenta o valor de penduricalho. É de uma irresponsabilidade inacreditável. É irresponsabilidade de pessoas que não pensam no amanhã, que estão deixando uma bomba relógio para os nossos filhos, netos e principalmente o próximo governo. Ou seja, mostra uma total falta de espírito público e senso de responsabilidade com o dinheiro nosso, do contribuinte. Porque, como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, só existe dinheiro do pagador de imposto. Agora, Mussa, sempre quando a gente fala de irresponsabilidade fiscal, vocês gostam de trazer o exemplo de Javier Milei da Argentina, dizendo, olha, é possível. Se ele fez aqui do lado, por que nós não poderíamos fazer aqui? Você não acha que a tarefa aqui seria mais difícil por conta da cultura do servidor público? Ah, porque tem o Vale Paletó, no Judiciário tem uma porção de benefícios, dificilmente na Câmara dos Deputados e no Senado eles topariam reduzir os próprios benefícios. Há um sistema que joga contra, entendeu? Seria uma dificuldade enorme do presidente da República em conseguir avançar com uma agenda de corte de custos, cortar para valer, cortar em todos os poderes. Você acredita que isso é possível, Mussa? É possível, mas infelizmente a dinâmica do ser humano faz com que a gente tenha que chegar muito mais próximo ao precipício para aceitar algum tipo de corte de gastos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Milei lá no segundo turno, que eu estive tanto no primeiro como no segundo, eu tive a oportunidade de estar com ele no segundo turno, e a gente vem da mesma escola econômica, e nesse debate a questão é você mostrar, e ele não cometeu nenhum tipo de estelionato eleitoral, porque desde o começo ele falou, a coisa vai piorar para depois melhorar. E de fato aconteceu, porque é igual quando você está lidando com um doente, que você tem que desmamá-lo do remédio, a coisa pode piorar. Ou alguém que é viciado em drogas, você vai retirar essas drogas, a situação da pessoa piora no curto prazo para melhorar depois. É uma questão lógica da vida como um todo. E a droga que eu me refiro aqui é o vício em dinheiro público, é o vício em endividamento público e é o vício em alguém tem que me financiar e há dinheiro para absolutamente tudo. A verdade é que a Argentina também tinha suas dificuldades imensas, hein, Caniato? Não pense que não. Foram anos e anos, décadas, muito mais do que o Brasil, de uma intensa deterioração institucional e a gente viu que a moeda, o peso, ia para quase zero o valor dele. Tanto é que no mercado oficial ele valia 400 pesos por dólar e no mercado na rua valia mais de 1.000 pesos por dólar. No Brasil nós não estamos perto disso novamente, como vivemos lá nos anos 90. Eu espero que a gente não tenha que reviver aquilo para entender que a mudança se faz necessária, uma mudança estrutural. E eu continuo dizendo que, na minha opinião, as mudanças se farão apenas de fora para dentro, de fora da política para dentro, da base da sociedade para dentro. Foi muito bonito ver lá na Argentina que essa mudança foi sustentada principalmente
pelos jovens que defenderam ali o partido do Milei. A coisa piorou no começo e agora os números são enaltecidos, inclusive pelo FMI, que está longe de apoiar as políticas do Milei. Pois é, tem duas mensagens muito interessantes aqui. Jorge Magalhães: Daniel, minha aposentadoria é de R$3 mil e praticamente destinada para pagar impostos e acaba bancando as viagens deste governo. Obrigado, viu, Jorge? Danilo Daurós: se dividir 4 bilhões pela população brasileira, de 213 milhões de pessoas, daria R$ 187,40 por habitante. É ridículo. Obrigado, viu, Danilo? Não fiz a conta, tá? Ele fez essa conta, depois eu quero verificar, mas pelo simples fato de participar, eu te agradeço pela mensagem, viu, Danilo? Só para fechar, você, Mota, as discussões que envolvem o gasto público e a percepção da população, que por vezes se sente enganada. Ah, eu não participei, eu não dei o ok nisso. Vocês estão gastando também o meu dinheiro. Microfone, Mota. Por vezes não, Canhato, esse sentimento é diário. E eu acho que coisas como essa, né? Esse é um fato entre dezenas de fatos que a gente comenta aqui, e a maioria desses fatos apontam para o desprezo que o governo tem, de uma forma geral, que o Estado tem pelo dinheiro do povo. O dinheiro que acho que é o Milton Friedman que diz que não existe dinheiro público, não existe dinheiro do governo. Todo esse dinheiro que é gasto é dinheiro dos impostos. E isso é mais uma ocasião para a gente entender o que é essencialmente o Estado no Brasil. É uma gigantesca máquina de transferir renda. A gente ouve falar muito desses programas de transferência de renda. Está aí o maior programa de transferência de renda que existe no mundo. É a transferência da nossa renda para a renda de para quem está no Estado, para que essas pessoas possam levar uma vida que a maioria de nós nunca vai conhecer.